Glória a Deus. Olha só o que está escrito aqui, meus amados, no livro de 2 Reis, capítulo 19, o versículo de número 14, que diz assim, olha só: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias subiu para onde? Subiu à casa do Senhor. Hoje, nesta noite, é o terceiro culto do dia. Nós tivemos o primeiro culto às 9 horas da manhã. Um grande número de pessoas subiram para a casa do O culto das 15 horas também. Algumas pessoas subiram à casa do E agora estamos no culto das 19h30, o terceiro e último culto do dia, onde nós também temos aqui um grupo de pessoas que subiram à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Este episódio está registrado também no livro de Isaías, capítulo 31, depois os amados podem estar lendo. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu, és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo. Porquanto eram deuses, ele poderia até dizer aqui, deuses de D minúsculo, né? E são mesmo de fato. Mas obra de mãos de quem? De homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da mão, livra-nos da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Deus de Israel. Diga comigo assim: só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Lá no versículo de número 37, o versículo de número 37 diz assim: e sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, lá no versículo, na parte B do versículo, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Edom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Digam glória a Deus, igreja. Nós vamos observar aqui no versículo de número 35 a seguir, que o Senhor enviou um anjo, mais precisamente no versículo de número 35. Diga comigo assim: o Senhor enviou um anjo e destruiu milhares de homens, de soldados, de inimigos. Deus deu vitória ao rei Ezequias, porque ele decidiu fazer uma oração.
Preste atenção. O que você faz quando recebe uma notícia ruim? Olhe para alguém e pergunte para ele: o que você faz quando recebe uma notícia ruim? O que o homem, a mulher de Deus deve fazer quando recebe notícias ruins? Porque a vida, ela não é só de notícias boas. A vida, ela não é somente de notícias. João 16:33, o Senhor Jesus, ele vai nos alertar acerca disso. Ele vai dizer: no mundo vocês terão o quê? Ou seja, vocês não vão ter só boas notícias. Vocês também terão más notícias, ou notícias ruins. A vida não é feita só de notícias boas. O rei Ezequias, ele recebeu uma notícia ruim. E tem dias que você também recebe uma notícia ruim. Há dias que o patrão te chama no RH, ou pede para você ir no RH para assinar. E você vai dizer assim: vai assinar o quê? A sua demissão? Há dias que nós recebemos uma notícia ruim, você faz o exame e recebe um diagnóstico que você não queria receber. Às vezes você está em casa e recebe um WhatsApp, uma notícia ruim, acerca de um parente, de um amigo, de um filho, do cônjuge, de uma situação na vida. A vida não é feita só de notícias boas, quem dera fosse. Diga comigo assim: mas não é. O Ezequias, ele recebeu essa notícia ruim. Qual foi a notícia? Cartas. Cartas de afronta dizendo: nós vamos tomar tudo, vamos destruir tudo, assim como nós fizemos com os nossos inimigos, vamos fazer com vocês. Ezequias, ele não se desesperou. Ezequias, ele apanhou aquelas cartas e ele subiu para a casa do Senhor para orar. É isso que nós temos que fazer. Quando recebemos uma notícia ruim, é pegarmos essas notícias ruins e não colocarmos dentro do nosso coração. Quando recebermos notícias ruins, é bater o joelho no chão e orar. Posso fazer uma pergunta? Alguém aqui já recebeu notícias ruins? Quem aqui? E parece que quando recebe uma, parece que vem, puxa outra, e depois vem outra, e você diz: meu Deus, as notícias ruins não param de chegar. Assim como as notícias ruins, elas surgem, as notícias boas, elas serão maiores. Elas serão para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O que você faz quando recebe uma notícia ruim? Orar. Eu vou perguntar e você responde, tá bom? Ok? O que você faz quando recebe uma notícia ruim? Orar. Você deve orar. Deve bater o joelho no chão e orar. O Jairo recebeu uma notícia ruim. Quando mesmo estava caminhando com Jesus, ele recebeu uma notícia ruim de lá da sua casa. De que não adiantava mais ele ir para casa porque a sua filha estava... É uma notícia boa ou ruim? Uma notícia ruim. Louvado seja Deus que o Senhor Jesus ali pertinho dele vai dizer: não temas, crê somente. O Davi também recebe uma notícia ruim. E qual é a notícia ruim que ele recebe? Seu filho havia morrido.
O filho dele havia morrido. E agora que ele recebe essa notícia ruim, o que ele faz? Ele vai orar. E depois da oração ele vai tomar um banho. E depois do banho ele vai se vestir de vestes novas. E depois de se vestir de vestes novas, ele vai se ungir. E depois de se ungir, ele vai pedir um pão para comer. Porque a vida tem que continuar. A notícia ruim vai passar para dar lugar às notícias boas que vão chegar para a nossa vida. Diga em nome de Jesus. O Josafá também recebeu notícias ruins. E quando ele recebeu as notícias ruins, ele botou o povo para jejuar, para consagrar. Ele botou as pessoas para orar a Deus e Deus disse para ele: esta peleja vocês não terão de pelejar. Esta peleja é do Senhor. Alguém aí para dar glória a Deus, igreja? O que você faz quando recebe notícias ruins? Se não orar a Deus, orar ao Senhor. Quantas foram as vezes que eu e você, você e eu, todos nós aqui recebemos as notícias ruins e nós não temos a quem nos buscar ajuda, socorro, senão a Deus. Ele é o nosso socorro bem presente. Levante as duas mãozinhas e diga assim: o meu Deus é o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Diga: na hora da minha angústia, o meu Deus é o meu socorro bem presente. Você pode dar glória e aplaudir ao Senhor Jesus? Bem forte mesmo o nome de Jesus. Se você pode, aponte o dedo de profeta para alguém e diga para ele assim: a notícia boa, ela vai chegar e vai superar as notícias ruins que têm chegado até você. Diga assim: a notícia ruim que chegou até agora não se compara com a notícia boa que vai chegar. Porque a glória desta última casa, ela será maior do que a primeira. Ela será maior do que a primeira. Diga glória a Deus. Aleluia. Se você quer dar glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ezequias ora e depois da sua oração, Deus manda um anjo. E agora a notícia que chega a Ezequias é que há 155 mil inimigos que caíram por terra. E o nome do Senhor foi glorificado. Foi a primeira notícia ruim que Ezequias recebeu? Não. Ele recebe essa notícia ruim. Ele vai orar na casa do Senhor. Deus dá uma resposta que supera a notícia ruim. E quando ele pensa que acabou, vem uma outra notícia ruim. O profeta chega na casa dele e diz assim: Ezequias, assim diz o Senhor, arruma o teu leito, arruma a sua casa, porque morrerás e não viverás. E já tinha uma notícia ruim na vida dele. Pergunte qual? Que ele estava doente. Ele já estava doente há algum tempo. Notícia ruim. Sim ou não? E agora, para piorar, uma notícia pior: arruma, porque você vai morrer. Mas eu pergunto aos amados: Ezequias, ele fez o que depois da notícia ruim? Era um homem de oração. A oração do justo pode muito seus efeitos. Catuca o irmão, diga para ele assim: tem que orar, meu filho. Aleluia. O que você não pode é se dobrar diante das notícias ruins. É se dobrar diante de Deus.
As notícias ruins talvez estejam chegando para alguém aqui como uma onda avassaladora, para te jogar para baixo, para te demolir, para te destruir. Mas o Senhor está mandando te dizer aqui hoje, através desta palavra: bata o joelho no chão e vai orar. Bata o joelho no chão e vai orar. Vai orar, porque essa notícia ruim, essa afronta vai cair por terra em nome de Jesus. A afronta veio, pastor Denilson, para o Senaqueribe, para Ezequias, pelas palavras de Senaqueribe. Mas as afrontas de Senaqueribe, todas elas caíram por terra. Vai orar. Diga para dois aí assim: vai orar, vai. Diga: vai orar que tu ganha mais. Vai orar que a oração é alimento. Vai orar que a oração vai te levantar. Vai orar que a sua oração vai agradar a Deus. Vai orar e chorar na presença do Senhor, porque Ele tem resposta para o crente que ora e chora. Ele tem resposta para você que chora. A Ana recebeu uma notícia ruim, esterilidade, mas ela subiu para a casa do Senhor e foi fazer o quê? Ela foi orar. Josué recebeu uma má notícia, o povo estava se desvirtuando, querendo seguir os seus próprios caminhos, mas ele foi orar. E depois da oração ele foi dizer na frente de todos: vocês querem ir para esse lado? Vão vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus por isso. Quantos homens e mulheres de Deus que receberam más notícias, mas diante das más notícias que soaram como afronta, eles foram orar, e a resposta veio, e a resposta que veio superabundou as notícias ruins que haviam chegado. Bem-aventurados são aqueles que andam, semeiam em lágrimas, orando, chorando, voltarão trazendo seus molhos, seus feixes. Olhe para mim aqui. Como eu sempre digo, a cara aqui não ajuda muito, mas se você pedir graça a Deus, você consegue. Olha aqui. O Senhor tem uma resposta para você. Levanta a mão direita. Vai chegar uma boa notícia. Vai chegar uma boa notícia. E você vai esquecer das má notícias que chegaram. É como aquela mãe que gera, e quando está para dar à luz, ela sente tristeza, dor. Mas quando o filho nasce, logo ela esquece daquela dor, daquele sofrimento. A notícia boa vai chegar. A vida não é feita só de boas notícias, é feita de notícias ruins também. Mas eu quero declarar aqui, levanta a mão e receba: a notícia boa vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Se você crê agora, levanta outra e dá 30 segundos de glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia, a notícia boa vai chegar. Araplasto kemenai, iribi canta labashura manabasura manai. Oh, aleluia. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Ezequias recebe a notícia ruim de que Senaqueribe quer destruí-lo. Ele ora, Deus dá a resposta e ele recebe a notícia que Deus havia dado a vitória. Agora ele está doente, notícia ruim. Agora ele recebe o profeta e o profeta vai dizer: vai morrer, arruma a tua casa, notícia ruim. Ele entra dentro de casa, fecha a porta, bota o rosto na parede, chora, ora, busca a Deus.
E o profeta mal tinha chegado em casa, Deus vai dizer: volta para levar notícia boa agora. Volta para levar notícia boa, aleluia. Eu tenho algo para te falar aqui. Levanta a mão e receba. O mesmo médico que trouxe a notícia ruim, Deus pode usar ele para trazer a notícia boa. Ora blastoquiminai, aleluia. O mesmo médico que trouxe a notícia ruim pode trazer a notícia boa para você. O mesmo advogado que trouxe a notícia desmotivadora, a notícia ruim pode trazer notícia boa. O mesmo patrão, a mesma pessoa, o mesmo alguém, Deus vai mandar um anjo de calça jeans. Deus vai mandar um anjo de calça jeans. Deus vai mandar um anjo de calça jeans para te trazer uma boa notícia em nome de Jesus. Se você crê, dá um grito de glória a Deus. Profetiza para o irmão que está do teu lado assim: a notícia boa também chega. Diga assim: se chega a notícia ruim, por que não pode chegar a notícia boa? Eis aí um verdadeiro israelita. Como tu sabes? Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. A história você conhece. De Nazaré pode vir coisa boa. Jesus vai dizer, Felipe vai dizer: vem e vê. Diga comigo assim: vem e vê. Diga assim: notícia boa. Notícia boa vem de onde você menos espera. Aleluia. De Nazaré, lugar simples, lugar humilde, igreja pequena, mas a notícia boa está chegando. Está chegando boa notícia deste altar. Quando Jesus chegava nas aldeias, nas casas, ele dizia: eis que é chegado o reino de Deus, venho lhes trazendo as boas novas, as boas notícias, aleluia. Receba em nome de Jesus. Vai chegar boas notícias. O choro vai se transformar em riso. A lágrima de dor, de tristeza vai se transformar em lágrimas de alegria. Não é possível, eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar que você e eu vamos viver só de más notícias. Não, o Senhor está mandando dizer aqui: a boa notícia vai chegar. Bata o joelho no chão que a boa notícia chega. Porque para o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, não existe nada impossível. A boa notícia chegou para o Jonatas. A boa notícia chegou para a mãe. A boa notícia chegou para nós que até tínhamos esquecido do Jonatas. Até tínhamos esquecido. Como que a gente vai se lembrar que um dia pegamos um copo d'água lá no mês de novembro, entregamos para um rapaz, dentre dezenas e dezenas de leitos, centenas de pessoas que a gente visita e ora. Às vezes chega algumas má notícias, mas esta boa notícia superabundou todas as más. Diga glória a Deus. Nosso Deus é fiel. O que começou a boa obra é fiel para terminar. Olhe para mim de novo. Desculpe a redundância. Vai chegar boas notícias. Vai chegar. Bate o joelho no chão e ora, que vai chegar. Profetiza de novo para alguém dizendo: vai chegar boas notícias. E o nome de Jesus será glorificado. Entreguei. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor.